pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início, à nossa aula de História. Na aula passada nós conversamos sobre a Inconfidência Mineira, ou também chamada Conjuração Mineira, e também conversamos sobre a Conjuração Baiana, E aí nós vamos hoje corrigir a atividade sobre esses dois assuntos. Professor, eu acho muito chato essas correções, eu já fiz a atividade, para que eu vou corrigir? Gente, eu sempre explico para vocês que a correção é muito importante, Ela tem que ser feita, porque você vai observar o que você errou, o que você confundiu, o que você acertou. É tão bom, quando a gente acerta tudo. E quando a gente erra, a gente volta lá e vê, porque eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, então a gente está aprendendo também. Então é importante que vocês façam a correção, tá bom? Bom, vamos lá. Nós vimos aí, a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, e ficou para vocês resolverem a página 196 a 198 sobre esse assunto. Então são as primeiras páginas que nós vamos corrigir, tá bom? Na página 196 tem a primeira questão. A economia mineradora, por volta da segunda metade do século XVIII, começou a dar os primeiros sinais de enfraquecimento, porque Portugal resolveu aumentar os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Aliás, na colônia, Ele quer saber por que Portugal resolveu aumentar esses impostos, e essa fiscalização. Portugal queria lucrar, Então ele resolveu aumentar os impostos e a fiscalização para evitar o contrabando, E também porque o ouro já estava escasso nas minas, Então vamos lá resumir isso. Resolveu aumentá-los por causa do contrabando, Da escassez do ouro das minas e da fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Vou repetir para vocês. Resolveu aumentá-los por causa, do contrabando, da escassez do ouro e das minas, da escassez do ouro nas minas e da fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Professora, eu coloquei aqui algumas palavras diferentes, mas falando as mesmas coisas. Ótimo, não tem problema. Sempre digo a vocês que não precisa ser exatamente igual. Se você colocou assim, por causa do contrabando, e porque o ouro estava acabando e ele precisava fiscalizar, as atividades da colônia. Ótimo, tá correto também, certo? Segunda questão. Pinte o quadro que completa corretamente a frase abaixo. Os inconfidentes eram, então esses inconfidentes mineiros, Quem eram? Pessoas da camada mais pobre da população, negros, mestiços que lutavam pela independência do Brasil. Não, gente, os inconfidentes mineiros não eram esse grupo. Ricos comerciantes e prósperos senhores de engenho que pretendiam tornar o Brasil independente? Também não. Quem eram os inconfidentes mineiros? Eram intelectuais, idealistas, alguns também muito ricos, que queriam a independência do Brasil e a proclamação da República. Então, a opção que você vai marcar aí, esse último quadradinho. Então, a Inconfidência Mineira, como nós vimos, foi um movimento, de idealistas, de intelectuais, de pessoas ricas, que queriam o Brasil independente, queriam a proclamação aí da República, certo? Vamos para a próxima questão. Terceira questão, responda corretamente, Quando aconteceu, a Inconfidência Mineira, certo? Bom, gente, a Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, na cidade de Vila Rica, na atual Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Então, vamos lá. Aconteceu em 1789, na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, que é no estado de Minas Gerais, tá bom? Qual era o nome de um dos líderes do movimento que foi enforcado? Bom, o nome, gente, era Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier,
conhecido como Tiradentes. Então, você vai colocar aí o nome dele, Joaquim da Silva Xavier, e se você quiser acrescentar que era conhecido como Tiradentes, tudo bem. C, letra C. Por que os Inconfidentes não tiveram êxito em seus planos? Né? Bom, um de seus membros, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou seus companheiros em troca de perdão das suas dívidas. Então, Joaquim Silvério dos Reis, né, foi junto ao governo e denunciou os colegas para que suas dívidas fossem perdoadas, certo? Então, foi por isso que eles não conseguiram ter êxito. E vamos aí para a quarta questão. Qual foi o resultado da traição de Joaquim Silvério dos Reis? Bom, nós vimos aí, né, gente, que alguns inconfidentes foram expulsos do país, outros presos, e o principal líder, né, foi enforcado, esquartejado. Quem era o principal líder? Tiradentes. Né? E Tiradentes foi enforcado e esquartejado para servir de exemplo aí para que as pessoas não, né, fizessem movimentos contra o governo. Vamos repetir aí. Alguns inconfidentes foram presos, outros foram expulsos do país e o principal líder foi enforcado e esquartejado. Tá bom? Pesquise e responda. Derrama era... Essa aí é pessoal, porque ao pesquisar você pode pegar de um site que vai dizer de um jeito, de outro site que vai dizer de outro. Mas eu vou dar uma sugestão de resposta, tá? Se vocês tiverem feito dentro desse contexto, fica correto. A derrama era, gente, um dispositivo fiscal aplicado em Minas Gerais a fim de assegurar o teto de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto. Né? Então, a derrama era um método de fiscalização, né, que foi aplicado aí em Minas Gerais a fim de assegurar o teto de 100 arrobas anuais de arrecadação do quinto. Vou repetir. Um dispositivo fiscal aplicado em Minas Gerais a fim de assegurar o teto de 100 arrobas anuais de arrecadação do quinto. Né? O quinto era o imposto pago, né, ao governo. Sexta questão. Complete o quadro abaixo respondendo as seguintes questões. Quais foram os fatores que determinaram a Inconfidência Mineira? O que foi que levou as pessoas, né, os intelectuais, os idealistas, a fazer esse movimento? Coloquem assim, a cobrança excessiva de impostos, né, com taxas altíssimas, e o decreto da derrama, expedido para cobrar impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para saldar suas dívidas. Vou repetir. A cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas e o decreto da derrama, expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para saldar suas dívidas. Bom, aí a outra perguntinha, né, para completar. Os Inconfidentes pretendiam, né, nós já vimos que o objetivo dos Inconfidentes era instituir a República, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Então, os principais objetivos da Inconfidência Mineira eram instituir a República, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Ok? Sétima, procure no diagrama abaixo palavras que fazem parte do contexto da Inconfidência. Então, aí vocês vão encontrar Vila Rica tá bem aqui, ó, certo? Inconfidência, né? Independência, aliás, aqui, ó, que era um dos objetivos, né? Idealistas, né? Que foi um movimento criado aí por os idealistas. Minas Gerais, que foi o estado aí que aconteceu, né? Tiradentes, que foi o principal. Gente, a luz passou um pouquinho, tá vendo? Mas vocês fazem certinho até aqui. Tiradentes, né? Que foi o principal aí líder. E também nós temos aqui do ladinho, ó, ouro, né? Que era aí, né, a ganância de Portugal, que queria cada vez mais ouro. Então foram essas palavrinhas aqui, tá bom? Com isso, nós encerramos aí a correção da página 198, certo? Que tratava aí da
Inconfidência Mineira, né? E nós também vimos na aula anterior a Conjuração Baiana e ficou para vocês resolverem a página 200 sobre esse assunto. Tem assim, ó, a primeira questão da página 200. Leia a dica e escreva a que movimento ela se refere. O movimento que surgiu na Bahia em 1798 tinha como líderes João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. Foi a Conjuração Baiana, tá? Então você vai colocar aí a Conjuração Baiana. Como os conspiradores da Conjuração Baiana convocaram a população para participar da luta? Foi por meio de papéis manuscritos colocados nos muros da cidade. Então eles escreviam, né, em papéis, colavam nos muros da cidade. Tá bom? Terceira questão. Sublinhe a resposta correta para a pergunta em destaque. Quais eram os principais objetivos da Conjuração Baiana? Era conquistar novas terras? Libertar escravos indígenas? Não. Encontrar pedras preciosas e trazer Américo Vespúcio de volta? Não. Defender a proclamação da República, o fim do privilégio para os mais ricos, igualdade racial, fraternidade e a extinção da escravatura em nosso país? Exatamente. Então você vai grifar aí a letra C. A terceira questão, a correta é a letra C. Quarta questão. Complete os quadradinhos com as respostas corretas. Em que capitania aconteceu a Conjuração Baiana? Foi em Salvador, viu, gente? Salvador. O que aconteceu com os conspiradores da Conjuração Baiana? Foram presos e enforcados. Foram presos e enforcados, né? Foi o que aconteceu aí também com os idealizadores, né? Com as pessoas, com os líderes da Conjuração Baiana, certo? Bom, com isso aí, né, nós encerramos a correção dessa atividade e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vinda da família real para o Brasil, né? A aula já está um pouquinho extensa, então vou falar rapidamente, certo? E vou começar dizendo, né, que a família real não veio para o Brasil porque quis passear, não, por livre e espontânea vontade. Vieram, né, fugindo aí, tá bom? A vinda da família real para o Brasil no século XIX, Napoleão, imperador da França, tinha por ambição conquistar a Europa e assim estendeu seu domínio para o mundo, mas para isso era necessário vencer a Inglaterra, né, sua rival, que era uma grande potência econômica da época. Para vencer a Inglaterra, para atingir o seu objetivo, Napoleão decidiu criar uma série de barreiras comerciais contra a Inglaterra. Então, Napoleão determinou o fechamento de todos os portos europeus aos produtos ingleses, né? E assim ele queria destruir a economia inglesa, certo? Nós temos aí o mapa, né, mostrando como ele fechou. Essa barreira comercial recebeu o nome de bloqueio continental. Todos os países europeus seriam obrigados a aderir ao bloqueio, sob pena de sofrer sanções do Império Francês. Porém, Portugal, gente, encontrava-se em um sério dilema, pois Portugal devia favor aí aos dois países, tanto a Napoleão quanto a Inglaterra, né? Então, se Portugal aderisse ao bloqueio continental, ele ficaria em condições extremamente difíceis, pois a economia Portugal dependia quase completamente da Inglaterra. Então, ele não podia, né, fazer nada contra a Inglaterra. Esse país, gente, a Inglaterra era o maior fornecedor de produtos manufaturados consumido em Portugal e também era o maior comprador de mercadorias de Portugal e do Brasil, que o Brasil também pertencia a Portugal, né? Vale lembrar. Então a Inglaterra não queria perder, né, o velho aliado, principalmente porque o Brasil representava um excelente mercado, né, consumidor de seus produtos. Então Dom João não cedeu às exigências de Napoleão e manteve o comércio com a Inglaterra. E aí o Napoleão decidiu, né, invadir Portugal. E assim, né, visando a preservar a dinastia da Bragança das forças napoleônicas, a coroa portuguesa optou pela vinda da família real para o Brasil, que era colônia aqui na América. A fuga aconteceu dia 29 de novembro, quando o príncipe, né, e cerca de 10.000 pessoas da corte embarcaram para o Brasil. Então vamos resumir aí, né, a leitura desse texto. Napoleão, né, fez o bloqueio continental, fechou aí todo o comércio para a Inglaterra, para prejudicar a Inglaterra. Portugal não obedeceu ao bloqueio continental porque Portugal, gente, dependia da Inglaterra. A Inglaterra comprava os produtos de Portugal, comprava os produtos do Brasil e vendia boa parte aí, né, dos produtos para Portugal. Portugal precisava comprar da Inglaterra.
Então ele não teve como ceder ao bloqueio continental. Napoleão ficou bravo com isso e resolveu invadir Portugal. E aí, né, a coroa portuguesa veio, com o apoio dos ingleses, né, que protegeu durante a viagem, se esconder aqui no Brasil. E foi por isso que a coroa portuguesa veio para o Brasil, certo? Bom, ao chegar no Brasil no ano de 1808, em Salvador, na Bahia, né, a coroa decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, né? E logo então, depois Dom João, o príncipe regente, seguiu com a família real para o Rio de Janeiro, instalando-se lá o seu governo e tomando outras medidas como criando, né, criação do arquivo militar, Banco do Brasil, fábrica de pólvora, o jardim botânico, gente, foi criado nessa época, né, escolas, médicos, só um pouquinho, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Enfim, e elevou, né, o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Então o Brasil, pela primeira vez, aí, Portugal abriu mão do Brasil ser colônia e levou a Reino Unido, ou seja, o mesmo rei, né, a governar Portugal e o Brasil, certo? Gente, a vinda da família real foi importante demais para o Brasil, embora eles não tenham vindo porque eram bonzinhos, eles vieram, né, para se safar de Napoleão, mas eles trouxeram. Vocês imaginem aí o presidente atual do Brasil vindo morar aqui na cidade de Iguatu. Aí ele chega aqui no Iguatu, tem um monte de coisa que ele precisa e não tem. Ele quer um aeroporto gigante, então ele vai construir esse aeroporto porque ele precisa. Foi isso mais ou menos que aconteceu naquela época. A família real era acostumada com um certo luxo. E quando chegou no Brasil, em Salvador, que não vive esse luxo, eles resolveram se mudar aí para a cidade do Rio de Janeiro, né? E começaram, né, a criar várias coisas para que eles pudessem usufruir. Foi assim que foi feita aí a imprensa régia, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, né, para eles passearem, enfim. Mas isso foi de extrema importância para o desenvolvimento do Brasil, tá bom? Vocês vão ler o texto na íntegra e vão poder entender melhor. Olha aí, uma foto do Rio de Janeiro, na época, né, que a família real chegou em um grande centro comercial. Então, quando isso aconteceu, né, o Brasil passou a ser Reino Unido, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias, certo? A situação econômica do Brasil estava enfraquecida, né, pela guerra, pela luta contra Napoleão. E aí, quando foi dia 26 de abril, Dom João deixou o Brasil e viajou ao regresso de Portugal contra a sua vontade, depois de muito protestar o seu retorno, né? E aí deixou aqui o rei, né, teria recomendado ao Dom Pedro, que era seu substituto, né, como regente, que assumisse alguns movimentos de caráter separatista que vissem a desmontar no Brasil para evitar a perda do novo reino pela família, né, Bragança. Quando regressou à Europa, Dom João teve seus poderes diminuídos pela Constituição Portuguesa e foi obrigado a se submeter às exigências das cortes de Lisboa, que de fato passaram, né, o parlamento passou a governar Lisboa, Portugal, certo? E aí, gente, na próxima aula nós vamos ver a continuidade aí, né, dessa história. O que é importante vocês captarem? A importância aí da vinda da família real, como o Brasil se desenvolveu, né, como o Brasil foi desenvolvido durante esse período, tá bom? E aí vocês vão resolver as páginas 205 a 207. Na próxima aula a gente corrige e fala um pouquinho aí, né, termina aí de contar como foi importante a vinda da família real para o Brasil, tá? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!